Olá! Você sabe o que é tireoide? Você sabe o que é câncer de tireoide? Hoje estamos aqui para tirar essas dúvidas. Eu sou Fernando Motter, sou oncologista da Oncomed em Medianeira. Então, a tireoide é uma glândula, uma das glândulas mais importantes do nosso corpo. É uma glândula que produz principalmente dois hormônios que são muito importantes, que é o T3 e o T4, né? Essas tiroxinas, esses hormônios tiroidianos, eles são responsáveis por tocar a maquinaria do corpo, como se eles fossem a lenha da Maria Fumaça, né? Então eles estimulam o metabolismo do corpo inteiro, estimulam o nosso fígado, estimulam nosso metabolismo do intestino, nosso coração, todos os órgãos, tá? Então eles são muito importantes para o funcionamento do organismo. Ela fica onde? Ela fica no pescoço, fica logo abaixo do pomo de Adão. Ela é um formato de borboleta, como se fosse um H, né? Então ela tem dois lobos, o esquerdo, o direito, e tem um pedacinho no meio que liga esses dois lobos, que é o istmo. Essa é a tireoide. Bem, o câncer de tireoide é um tumor maligno na tireoide, ou seja, uma bolinha que se formou na tireoide e que tem um comportamento maligno. O que é comportamento maligno? Lembrando o que é isso? Tumor maligno, ou seja, câncer é aquele tumor que tem a capacidade de ir para outros órgãos. No câncer de tireoide isso é muito raro. Normalmente, mesmo quando o tumor é maligno, ele fica mais localizado. A gente consegue dar conta dele a maior parte das vezes antes de ele metastatizar, dele ir para outros órgãos. Mas de qualquer forma, a semântica do significado é o mesmo. O tumor é maligno quando ele tem a capacidade de fazer isso. Isso é câncer de tireoide. Pessoal, qual que é então a incidência? Quer dizer, qual a percentagem da população que tem câncer de tireoide? O câncer de tireoide, ele é um dos cânceres mais comuns que existem, principalmente na mulher. Na mulher, ele está no ranking como o quinto mais frequente. Ele é um dos cânceres mais frequentes na região de cabeça e pescoço, né? No mês de setembro, a gente faz uma alusão a, vamos dizer assim, as medidas de prevenção desse câncer, assim como todos os meses existem essa figuração. Então, em setembro, a gente lembra desse câncer e a gente lembra de como preveni-lo. Então, como eu estava falando, é um tumor relativamente comum. Mas mais comuns ainda são os nódulos de tireoide. Nódulos, bolinhas, podem ser benignas, né? E qual a percentagem dos nódulos que são malignas, né? Qual a porcentagem dos nódulos em que a gente tem capacidade disso ser um câncer, tá? Voltando, 50% da população mundial tem nódulo na tireoide. Ou seja, metade das pessoas tem nódulo na tireoide. Isso não significa que 50% das pessoas têm câncer de tireoide. Não. Dessas 50% das pessoas totais do mundo, da população mundial, só 5% é que tem câncer de tireoide. Tá? Mesmo assim é muita gente, não é? Então 5% dos 50%, né? Então, mais ou menos 3 a 5% desses nódulos podem ser malignos. Quais os sintomas do câncer de tireoide? A maioria das vezes, nenhum. O câncer de tireoide ele pode causar sintomas parecidos com aqueles que a gente encontra no hipertireoidismo, quando a tireoide está funcionando demais, que é uma doença comum e que não é câncer, tá? Mas o câncer de tireoide pode funcionar assim, produzindo muito hormônio e isso fazendo a pessoa ter aceleramento no coração, perder peso, ter hipersudorese, calor, muito suor, né? Isso pode acontecer, alterações do intestino, mas às vezes não se sente nada. Então, a prevenção, ela novamente é algo que impera nesse reino da tireoide, nessa seara de tumores da tireoide. Por quê? Porque agir antes, como sempre, é o nosso segredo, de você chegar e poder agir localmente, tirar aquele nódulozinho, fazer uma tireoidectomia parcial, ou seja, tirar só aquele pedacinho da tireoide, ou eventualmente a tireoide toda sair, quando isso for câncer. Doutor Fernando, como que sabe que é câncer? Através de exames de triagem que a gente faz, que principalmente os exames principais que figuram aí são os exames sanguíneos e ultrassom. O ultrassom é o melhor exame para tireoide, certo?
Então aquele exame com gelzinho para o médico ver na TV a glândula é o exame que vai dar indícios de que aquele nódulo tem um comportamento diferente, são características de configuração anatômica ou eventualmente da sua circulação sanguínea que nos fazem ter a suspeição. E aí, através dessa suspeição, a gente vai indicar, talvez, uma punção, que também vai ser guiada por esse exame. O médico vai olhar lá no ultrassom e, ao mesmo tempo, vai olhar a agulha entrando e olhar, então, ela entrando diretamente no nódulo. Então, isso chama-se punção ecoguiada. Essa punção normalmente é feita com agulha fina, punção por agulha fina, né? Punção aspirativa por agulha fina, que chama PAF. Essa PAF de tireoide é que vai sugar, fazer sucção de algumas células. Essas células vão ser olhadas no microscópio e a gente vai ter ideia se esse nódulo realmente era só suspeito. Não tem que fazer nada, era só suspeito, não é nada. Ou ele vai bater o martelo, olha, realmente temos que ir para frente, precisamos fazer alguma coisa. Quem tem doenças da tireoide, né, inflamações da tireoide, tem que cuidar mais ainda, né? Porque elas têm vamos dizer, uma característica ali de inflamação da glândula que podem propiciar a formação de nódulos. Então esse paciente, essa pessoa já vai estar em acompanhamento com o endocrinologista habitualmente, e o endocrinologista habitualmente vai indicar um ultrassom a cada ano, a cada 2 anos, principalmente em mulheres acima de 40 anos. Como eu falei antes, a doença é mais preponderante em mulheres, né? Então a mulher tem que cuidar, assim como o homem também, mas a mulher mais ainda a partir dos 40 anos, fazer um ultrassom a cada 2 anos da tireoide. Um exame não invasivo, não tem radiação, né? Então é um exame simples e que a gente pode prevenir mais essa doença. Quem não teve disfunção da tireoide também pode ter um tumor maligno na tireoide, principalmente quem tem casos na família. Existem síndromes familiares de neoplasias endócrinas múltiplas, síndromes em que em que se apresentam tumores nas glândulas. Então essas pessoas, com muitas pessoas ou com uma pessoa, enfim, na família que tenha lesão na tireoide previamente diagnosticada como maligna, deve ter uma atenção maior e deve buscar mais precocemente ainda o acompanhamento. Eu acho que basicamente 10 anos antes daquele caso que teve na família já deve seguir. Se a pessoa da família teve com 30 anos, desde os 20 anos já se deve seguir, né? Diferentemente da população geral. Esses tumores, habitualmente, eles têm um comportamento mais indolente, não são tão agressivos e rápidos, né? Mas existe um tumor que é mais agressivo, que chama-se carcinoma medular, e esse está justamente nesse perfil familiar, nesse perfil genético. Então, quem tem história familiar, mais atenção. O tratamento desse tipo de tumor, como eu falei, basicamente é cirúrgico, né? Então você tira o tumor e acabou o papo, né? Eventualmente, alguns tumores com uma extensão maior e que eventualmente se espalharam para pequenas ínguas que a gente tem no pescoço, que são os linfonodos, ou seja, eles não estão só na tireoide, eles já foram um pouquinho para o lado, ou eventualmente até foram para tecidos à distância, aí eles merecem mais tratamento. Esse tratamento normalmente ele é feito através de iodo radioativo, que aí é então um remédio radioativo que é injetado na pessoa e que normalmente vai trazer a cura, né? Dos tumores de tireoide malignos, 95% cura, né? Eu fico feliz aqui de falar isso, porque na oncologia a gente nem sempre tem números lindos assim. 95% das pessoas curam desse tipo de tumor maligno. Então é um tumor bastante frequente, né? Na população global, mas muito curativo, né? Então é muito difícil a pessoa precisar fazer, por exemplo, uma quimioterapia, uma terapia diferente dessas que eu falei. Gente, esse é o recado de hoje, desse mês, e a gente se vê na próxima. A Oncomed está à disposição para consultas de triagem, para consultas de diagnóstico e para tratamento quando for necessário. Um abraço.